Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal Piuí. Se você já passou pela situação de conhecer um sogro, você já deve ter percebido como isso dá um friozinho na barriga, porque pode ser uma situação tensa, pode ser uma situação incômoda e principalmente pode ser uma situação vergonhosa. Eu estou nervoso! Mas assim, você sentir esse friozinho na barriga na hora de conhecer os sogros é algo muito normal. Agora, o que não é normal é o seu sogro ser um ex-espião que está sempre pensando em puxar o seu tapete. E é exatamente essa a premissa de Entrando numa Fria, filme que fez muita gente dar boas risadas por aí. E que recebeu 2 continuações. E é justamente sobre esses filmes que a gente vai falar hoje aqui no canal Piuí, passando pelo enredo deles, trazendo algumas curiosidades e, claro, dando a nossa opinião. Então apague as luzes do seu quarto e reúna os seus sogros agora mesmo, porque está começando a saga Entrando numa Fria aqui no Piuí. E quem vai entrar numa fria, quase numa Sibéria, na verdade numa Curitiba, é você se não deixar like no vídeo agora mesmo. Tu viu os níveis, né? Frio, Sibéria, Curitiba. Toda noite você coloca a cabeça para descansar, mas antes de pegar no sono você se pergunta: qual é o melhor filme de terror que eu já assisti? Eu não consigo. Pois bem, esse é o tema de mais um episódio do Estação Piuí, nosso quadro, nosso programa no canal do Prime Video Brasil, que acaba de ir ao ar. Nesse exato momento, agora, tá rolando lá. Briga? Tá. Vai ter que ser um mata-mata? Tem que pegar uma faca aqui. É isso mesmo, você já deve saber, mas o canal Piuí tá de volta na Prime Video para fazer o Estação Piuí temporada 2. E dessa vez, os patrões ficaram malucos, porque eles estão cheios de temas diferenciados, com muito dedo no butico e gritaria. E olha, você pode comentar o que você quiser nesses vídeos, porque a opinião de vocês é muito relevante, porque a gente vai levar isso em consideração se a gente for fazer uma terceira temporada. Tá esperançoso, homem, coitado. Eu tô. Me ajuda, por favor. Então lá a gente tem filmes como A Bruxa, Corra, Louca Obsessão e também tem alguns assim um pouco complicados, como Boneco do Mal, Annabelle. Tem gente que gosta. A gente pode fazer isso. Não, sem soco na cara, porque senão isso aqui vai virar uma coisa que eu não quero que vire, vai virar um filme de terror. Porque ninguém sabe brigar e a luta vai ser feia. Fato é que tem várias disputas incríveis e todas elas você pode conferir clicando no link que tá aqui na descrição. Vai lá, quando acabar esse vídeo, vai assistir o Estação Piuí e, por gentileza, deixa um comentário lá. O comentário é a nossa maneira de, assim, tentar garantir uma terceira temporada. É o nosso alimento. Porque se você não comentar, vai ser o nosso terror. A gente vai passar fome se você não comentar. Muita gente comenta por aí que não curte remakes. Acha que Hollywood já tá cansada e por isso que precisa ficar fazendo remake de tudo, que a criatividade morreu. Everything's a copy of a copy of a copy. Mas poucas pessoas sabem também que muitos filmes que elas amam, na verdade, são remakes. E é o que acontece justamente com Entrando numa Fria, que é um remake de um filme americano de 1992 que nunca foi lançado no Brasil. Nunca nem vi. Esse filme fez pouquíssimo sucesso, mas agradou a alguns críticos e chamou a atenção da Universal, que viu ali a possibilidade de fazer algo mais interessante. Afinal, a premissa, estou indo conhecer meu sogro e ele realmente é um pesadelo, é muito interessante. Ela é simples, é fácil de se identificar com isso. E essa ideia que começa muito descompromissada acaba ficando mais interessante a partir do momento em que Robert De Niro aceita fazer o papel desse sogro. E que Jim Carrey na verdade ele negou o papel que era para ser justamente ali do marido da Pam, que ia conhecer o sogro e tal. Não rolou, mas aí entrou o Ben Stiller, que teria a sua carreira catapultada depois desse filme aqui. Lançado em 2000 com o roteiro de Jim Herzfeld de Idiota. Estou gargalhando! E John Hamburg de Tinha Que Ser Ele. E direção de Jay Roach de Austin Powers. Entrando numa Fria começa mostrando o personagem Greg Pinto. O sobrenome dele é Pinto aqui no Brasil ou até Fornica. Mas no inglês o nome dele é Greg Focker. E você sabe o que significa Focker, acho que não preciso falar, né? Cheiro de sexo.
O Greg tá prestes a pedir a sua namorada Pam em casamento quando ele decide que é uma boa ideia, antes disso, pegar aquela bênção dos sogros, entendeu? Até porque ele ainda nem conhece os seus sogros. Então eles combinam de fazer uma viagem e conhecer a família Burns. No meio dessa viagem já rola o primeiro problema, porque o Greg tem a mala dele extraviada. Tudo bem, isso é muito comum quando se viaja com aquela companhia aérea de cor laranja. Eu não entendi. Eu sim. Mas quando ele chega na casa dos Burns, a situação piora, porque a Pam tinha falado que o pai dela não era fácil. Ela disse, também não revelei que a gente tá morando junto, não falei que tu fuma, não falei nada disso, entendeu? E o meu pai é um cidadão difícil. Mas quando ele chega lá e conhece a Dina Burns e o Jack Burns, aí sim ele vê que esse cidadão não é fácil, porque de cara ele já zoa o sobrenome do Greg, que realmente é muito bizarro. Aí depois ele pergunta o que o Greg faz, o Greg fala que é enfermeiro. E ele zoa mais ainda. Ele zoa mais ainda, porque eles enfermeiro, né? Mais mulheres que trabalham como enfermeiras, né? E tudo mais. Então, esse cidadão vai pegar no pé do Greg o tempo inteiro. Gostei da cor, você escolheu? Ah, não. O cara da loja me deu. Por quê? Dizem que os gênios escolhem o verde. Mas você não escolheu. E aí, meu amigo, a gente entende que tá assistindo tipo um Corra versão apenas brancos, porque esse cara está passando por uma situação desgraçada. O Jack atormenta a vida dele como um verdadeiro profissional. Eles vão até o mercado para comprar uma bebida e nesse momento o nosso querido Greg Pinto percebe que o Jack, sogro dele, está conversando com um cara suspeito. Ele fica ali olhando e tal, percebe, isso não me parece comum. Suspeito, otário. Mas beleza, eles voltam pra casa e chega a janta. E aí o Jack pede para o nosso querido Greg fazer a oração. Só que ele é judeu, então ele não sabe fazer a oração que os cristãos ali estão acostumados a fazer. Então ele faz uma oração toda errada, termina cantando uma música e no final ele vai abrir um espumante. Ele vai abrir uma cidra, na verdade, porque ele comprou um negócio bem vagabundo. E na hora de estourar, ele dá no meio do vaso das cinzas da mãe de Jack. Esse vaso cai no chão, quebra e o gato, o Uruka, mija em cima. Uruka, não faça isso! Meu Deus! Merda. E é o seguinte, a gente entende logo no início do filme que o Greg é o típico azarado. Tudo que pode acontecer de errado na vida de alguém vai acontecer na vida do Greg. Então ele não vai conseguir passar a mala dele pelo espaço que mede o tamanho das malas, ele vai perder a mala dele, ele vai tropeçar, ele vai cair, ele vai se ferrar o filme inteiro. Ele é o Fokker, mas ele que tá sendo fudido. E o que eu gosto muito desse início de filme é o momento em que ele chega na casa e ele se sente em um ambiente onde claramente ele não deveria estar, porque aquelas pessoas pensam muito diferente dele, entendeu? O Jack tem todo esse preconceito com a profissão dele. Aí tem um determinado momento do jantar, que pra mim é a melhor cena desse início do filme, que é o Jack lendo um poema que ele fez pra sua falecida mãe. O poema é uma merda, o poema é muito ruim, mas a família Burns, eles começam a chorar, e o Jack fica ali, tipo assim, cara, que merda é essa que estão lendo, entendeu? Então é muito fácil de se identificar com ele nessa situação de estar indo até essa casa dos sogros, de serem pessoas muito diferentes, e pra mim a simplicidade desse filme é o maior apelo que ele tem pra gente conseguir curtir essa aventura, sabe? Egoísta, tentei mantê-la aqui enquanto o câncer comia seus órgãos. E o Greg é um mentiroso, né? Pra poder agradar o sogro dele, ele fica mentindo sobre tudo. Fala que já viveu na fazenda, que tirava leite de gato, faz uma historinha. E o Jack era um cara que trabalhava na CIA. Ele sabe ler as pessoas. Então ele percebe que o Greg é um mentiroso e o Jack, como um ex-agente da CIA, começa a fazer de tudo pra tentar desmascarar o cara. Porque ele acha que ele não é um bom partido pra filha dele. Eu vou expor ela na internet. E fica claro o quanto ele quer ferrar o Greg justamente na primeira noite que o cara vai dormir ali na casa dos Burns, porque ele é colocado em um outro quartinho, entendeu? Pra não dormir junto com a Pam, afinal de contas, pro Jack, eles nunca fizeram nada ainda. Não, ele fala, eu sei que você fez, mas enquanto estiver na minha casa, minhas regras, e você vai manter a sua serpente dentro da calça. Guarde sua cobra na jaula por 3 dias. A salsicha no pacote. Ok, Google. Amoleça meu pinto. E é justamente quando o Greg chega nesse quarto que ele começa a dar uma olhada nas coisas. Ele até vê algumas fotos da Pam com outro cara abraçados, uma coisa meio estranha. É, o que fica claro é o seguinte, o Jack gostava muito do ex-namorado da Pam. E aí esse cara aparece o tempo inteiro em várias fotos, o ator que faz o ex-namorado é o Owen Wilson, que manda muito bem, mas ele não aparece ainda nesse filme, ele só tá nas fotos e o nosso querido Greg já fala assim, caraca, sério isso? Acaba estressando, filho.
E aí, enquanto ele tá olhando as fotos, acidentalmente ele descobre uma sala secreta ali embaixo. E é justamente nesse momento que rola a cena mais memorável desse filme, porque o Jack chega, percebe que o Greg encontrou essa sala secreta e leva ele lá dentro e fala: ó, deixa eu te apresentar, deixa eu te mostrar como é que funcionam as coisas aqui e tal. E o Greg vai indo e de repente Jack Burns instala nele um polígrafo, um detector de mentiras e começa a fazer perguntas super constrangedoras do tipo: você assiste vídeos pornô? Você usa drogas? Você faz dancinhas no TikTok? Você esquece like no canal Piuí? Sim. Nossa. E só um comentário, uma coisa que funciona muito bem nesse filme é o humor de constrangimento. Porque esse momento em que o cara pergunta se ele assiste vídeos pornô e ele não sabe como que ele responde, cara, isso aqui é realmente bem constrangedor. Você já assistiu a vídeos pornográficos? É claro. Não, eu. Sim ou não? É uma parada meio The Office, tá ligado? Aquele humor do constrangimento, eles fazem caras, o nosso querido Greg tenta fazer piadas e nenhuma piada que ele faz encaixa, ninguém dá risada de nada que ele fala, cara, chega a dar nervoso, sabe? E assim, o Ben Stiller, que faz o papel aqui do Greg, manda muito bem. Era pra ser o Jim Carrey, eu imagino que ele ia dar uma interpretação bem diferente, mais com humor físico, caretas e tal, então o Ben Stiller é um pouco mais controlado, o que eu acho que até funciona nesse filme, né? É, tá bom. E depois disso, a Pam revela finalmente para o Greg que o pai dela, o Jack, era um agente da CIA. Isso porque o Greg achava que ele era um florista. Eles mentiam sobre a profissão do Jack porque isso é um segredo, não pode contar. E aí ela ainda fala: você tem que se cuidar agora, porque o meu pai é um detector de mentiras humano. Ele vai saber quando você vai fazer merda. E o Greg é um merdeiro por natureza. Nossa senhora, isso fica claro já no dia seguinte, quando todo mundo vai até a casa do padrinho de casamento da irmã da Pam, a Debbie. Eles vão fazer uma reunião lá, um encontro e tal, e esse padrinho é justamente o ex-namorado da Pam, que é o Kevin, interpretado pelo Owen Wilson. E nesse momento começa a vir uma teoria minha de que a grande vilã desse primeiro filme é a Pam. Porque ela coloca ele em umas situações horríveis. Ela não fala pra ele que o pai é um agente da CIA e um lunático. Ela não fala pra ele que o pai dela ama o ex-namorado. Ela não fala pra ele que o padrinho vai ser o ex-namorado. Tipo assim, ela fica enganando ele o tempo inteiro. E quando eles chegam na casa, esse maluco é cheio de gracejo pra essa mulher. E ela ainda fala: a nossa relação era um negócio muito físico. Porra! Kevin e eu... A nossa ligação era mais física do que outra coisa. Eu vou me matar! E esse personagem do Owen Wilson nesse filme é muito bom, porque ele é perfeito, entendeu? Ele é muito bem sucedido, ele tem muita grana, ele é muito habilidoso, tanto é que ele constrói todo um altar pra irmã da Pam, ele é extremamente educado, gentil, ele é tipo o Rodrigo Hilbert, só que ele não é bonito porque ele é o Owen Wilson, o galã mais feio de Hollywood. Você é feioso! O cara é loiro, olho azul, alto, porte físico ok e consegue ser feio. Nasceu com a vida no very easy. Que loucura é Mas essa? não é pouco feio não, tá? O Owen Wilson é muito feio. Vamos parar com essa história de que ele é galã. Ele não é, ele é horroroso. Mas ele é muito legal. Muito obrigado, muito obrigado. Nesse rolê eles vão jogar um vôlei aquático e aí eles fazem 2 times e tá lá o ex-namorado da Pam contra o Greg. E ele se mostra um grande jogador, aí o nosso querido Greg não joga tão bem assim e tal, mas aí começam a zoar ele, e aí o instinto desportivo dele começa a florar, ele fala: não, eu vou vencer. E aí eles levantam uma bola pro Greg cortar, e ele corta no nariz da noiva, e estoura o nariz dela, começa a sangrar e não para mais. Meu Deus do céu! E aí se inicia uma sequência de merdas ainda maior, porque o Greg, em determinado momento, vai pegar um casaco emprestado do irmão da Pam, e ali dentro tem o famoso cachimbinho pra fazer coisa errada, entendeu? E o Jack depois acaba achando esse negócio no casaco, que é supostamente do Greg, e começa a suspeitar que ele usa drogas sim, porque ele disse pro Jack que não usava, mas o Jack achou as coisas ali, então ele usa. Para de correr atrás da droguinha. Para piorar, o Greg supostamente utiliza o banheiro proibido, porque esse banheiro tem uma descarga que não funciona, e ele fala: não usa isso aí. O Jack acha que o Greg usou, porque no dia seguinte, o local onde vai ser o casamento está completamente alagado. Alagado com água da fossa, ou seja, merda. Cheirinho bom, hein? Tu não dá uma dentro, né? Mas tudo que é ruim pode piorar. Num certo momento, a companhia aérea, aquela boa, cor laranja,
3 letras, liga pra falar, olha, a tua mala tá aqui, tu vai ter que buscar, dar um endereço, a gente leva, mas vai demorar, né, porque a gente é assim mesmo. E enquanto ele tá lá no telefone negociando com essa companhia aérea maravilhosa, o gato Uruka resolve fugir. E aí ele tem que ir atrás desse gato, porque o Jack simplesmente ama o gato, como se fosse um filho. Ele vai atrás do gato no telhado, só que o gato se recusa a vir. Ele pensa, vou ficar aqui no telhado esperando o gato vir, enquanto isso eu fumo um cigarrinho, porque tinha um cigarro que ele tinha jogado mais cedo lá no telhado. Ele começa a fumar, ele deixa cair a bituca nas folhas da calha, pega fogo nessas folhas, ele acaba deixando um outro fio cair, isso começa um grande incêndio que vai parar lá naquele altar que o ex-namorado da Penny fez e tudo do casamento pega fogo. E eu gosto muito que depois de tacar fogo em tudo, o Greg sai correndo pelo telhado e se joga dentro da janela pra voltar pro quarto. E assim, se tem uma coisa que é essencial pro funcionamento desse filme, é a química que tem entre o Ben Stiller e o Robert De Niro. Porque o Ben Stiller sabe fazer esse cara que tem umas questões ali, ele não tem uma grande autoconfiança, ele quer impressionar o sogro, já o Robert De Niro é o velho chato. O velho cheio de manias, que vai fazer de tudo para incomodar. E tudo que ele pode incomodar, ele incomoda. Ao mesmo tempo que o Ben Stiller, tudo onde ele pode cagar fora, ele vai cagar fora. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender. Eu gosto muito que seja o Robert De Niro, porque esse cara já passou por vários filmes de máfia e ele tem toda uma bagagem que ele carrega junto, entendeu? Ter o Robert De Niro num projeto é muito forte e ele fazendo esse papel de sogro desgraçado funciona muito bem. Agora, pra mim, tem uma coisa nesse filme que não funciona muito bem, que é o excesso de situações que eles acabam colocando em alguns momentos e que pra isso eles precisam inserir até personagens desnecessários, como por exemplo o irmão da Pam, que tá aqui pra ele ser esse drogadinho e tal, só que cara, ele aparece no filme por 2 minutos e depois é como se ela não tivesse mais irmão, a família tá em todos os lugares e esse cara é esquecido no churrasco. Aliás, nas continuações ele literalmente não existe, porque tem até no terceiro filme toda uma questão sobre a linhagem e tal, e ninguém lembra que tem esse moleque, ele é filho do Jack e o Jack esquece dele. Quem é você? Ou seja, muitos personagens, muitas situações são ocasionais aqui. Tem que estar no roteiro para poder ter uma cena engraçada. Só que dentro do todo não faz muito sentido, parece que tá solto. O próprio extravio da mala do Greg, que é um grande negócio e tal, ele vai perdendo força ao longo do filme. E aí chega um momento que ela vai aparecer a mala verdadeira, com produtos de sex shop e tudo mais. Mas é uma piada que ela vai se desgastando ao longo do filme, até que chega uma hora que a gente percebe que ela nem precisava existir nesse roteiro. Uma perda de tempo. Sem dizer que o exagero de certas cenas pode incomodar uma pessoa ou outra, porque tem situações corriqueiras como você falar uma coisa errada no momento inoportuno. Todo mundo já passou por isso. Agora, você se pendurar no telhado, pegando fogo, botar fogo no outro negócio... Sabe, eles começam a exagerar demais. Eu acho engraçado ainda porque o Ben Stiller consegue mandar bem, mas pode ter gente que fala assim, pô, exageraram, né? Nas continuações eles vão passar dos limites. Aqui eles ainda estão no limite. No limite. Uruka foge, o Greg vai atrás, só que ele acaba não encontrando. O que ele encontra é um outro gato, muito parecido com o Uruka, só que tem um rabo diferente. E aí ele pensa, bom, se eu trazer esse gato, pintar o rabo dele, todo mundo vai achar que eu sou um herói. E é o que esse mentiroso merdeiro faz. Leva o gato pra família, ele é tratado como herói, ele aparece lá em câmera lenta. Essa cena é muito bem dirigida, tá? Porque ele realmente vem como um herói, assim, aí ele vem apontando pra Pam, é muito bom. Jogue o amor. É muito massa, todo mundo acha que ele é muito foda, ele é um herói, eles vão lá jantar, comemorar, e aí vem uma ligação lá pro Jack avisando, ó, encontramos o Uruka. E aí ele pensa, desgraçado, maldito. Então eles vão pra casa e o Greg tenta ir na frente, correndo pra ver se ele chega antes, mas ele não consegue. Jack chega lá e desmascara o nosso querido Greg Pinto. Você pintou o rabo dele pra ficar parecido com o Uruka, não foi? E aí o gato destruiu tudo, cagou com o vestido de casamento, o Greg é assim, olha, a desgraça dessa família, a fama dele só piora, porque a companhia aérea acaba levando a mala verdadeira dele pra lá e eles descobrem que até o nome esse infeliz mentiu, porque o nome dele não é Greg Fokker, é Gaylord Fokker, ou Gay Fokker. Peraí, então o seu nome é Gay Pinto? Gay Pinto, cara, que é isso? E ele decide que vai ir embora. Foda-se!
O Greg vai embora e o Jack percebe que a Pam tá triste. Ela gosta muito dele, por mais que o Jack não goste. O Jack tentou desmentir o Greg o filme inteiro. Inclusive disse que ele tirou notas ruins na faculdade. O que não é verdade, porque as notas chegam lá na casa e a Pam percebe que ele tirou 97 de 100. Ele mandou muito bem na parada. Então o Jack tem esse arco do personagem de entender que ele estava mandando mal. Então ele vai ao resgate do nosso querido Greg, que nessa altura do campeonato não conseguiu despachar a mala dele como ele queria e acabou sendo detido. E aí o Jack vai lá, resgata o seu genro, eles têm uma conversa franca que termina com o Jack pedindo se o Greg aceita ser o genro dele. E aí os dois retornam para casa, o Greg pede a mão da Pam em casamento, termina com felicidade total e o filme deixa um gancho para uma continuação, que é o Jack falando que agora ele quer conhecer os pais do Greg Pinto. Só tenho que fazer mais uma coisa. Que é? Conhecer os pais dele. Entrando numa fria, custou 55 milhões e faturou 330, sendo a 7ª maior bilheteria de 2000. O que é bem impressionante, porque esse filme aqui não é uma continuação, não é um filme derivado, é uma comédia original e que foi um sucesso muito grande. Esse filme aqui fez bastante dinheiro na bilheteria e fez mais um outro caminhão de dinheiro no home video, né? E também foi muito bem avaliado pelos críticos e agradou bastante o público. Afinal de contas, é uma comédia simples, divertida, com muito constrangimento e com a qual a gente consegue se identificar facilmente, justamente por ela ter uma premissa que cria já essa identificação na gente, entendeu? Todo mundo já passou por essa situação. É o típico filme que seu pai olha e fala: é de se mijar de rir. O pai tá rindo aqui. Com tudo isso, os produtores viram que existia ali a possibilidade de iniciar uma grande franquia de comédia. Lançado em 2004, novamente com o pessoal envolvido lá no primeiro filme, entrando numa fria maior ainda, mostra o encontro das duas famílias. A gente tem lá o Greg, a Pam, junto com o Jack, a esposa dele, e agora um novo integrante, que é o neto do Jack, o Jack. Porque, né, esse velho obviamente ia fazer isso, né? Seu narcisista, seu covarde! E essa família se junta num trailer super moderno, cheio dos frufru, para fazer uma viagem até a casa do Bernie e da Rosalind Pinto. Um casal riponga, os pais do nosso querido Greg, que tem um estilo completamente diferente do Jack. Ou seja, quando eles chegam lá, é claro que eles vão se estranhar. Pelo menos tem a libido de um adolescente. Eu dei uma zinha nela de manhã. E nesse caso não dá pra tirar a razão do Jack, já que o Bernie e a Rosalind só pensam em sexo, então eles estão o tempo inteiro falando disso, eles estão se gracejando na frente das pessoas. E o Dustin Hoffman é engraçado. Ele chega a quase um nível de irritar, mas ainda assim, eu não sei, ele tem uma coisa no olhar dele, no jeito que ele se move, que é muito engraçado. Eu adoro esse ator, eu adoro ele. Bernard, será que eu posso ter alguma privacidade? Já tá no final. E a Barbra Streisand tá ali, funciona junto com ele também, e eles criam várias situações constrangedoras, entendeu? Então logo depois que o pessoal chega, eles começam a se familiarizar com a casa, eles vão jantar juntos, e aí já começa aquele papinho de que o Greg era um menino assim, assado, que perdeu a sua virgindade, desaflorou com a ex-babá dele, a Isabel, que veja só, trabalha na casa até hoje. Então tem a Isabel, aí tem o Greg no meio daquela situação extremamente constrangedora, e eles também abordam outros assuntos, como a meia circuncisão que o Jack fez quando era criança. Inclusive eles guardam o prepúcio dele até hoje num álbum de fotos, e esse prepúcio acaba caindo na comida ali no primeiro jantar e estragando a janta de todo mundo, né? O que é passado? E assim, esse filme aqui, pra mim, ele não entende muito bem a principal qualidade do primeiro, que é a simplicidade. Então, nesse caso, essa continuação pra mim, ela consegue fazer aquilo lá de passar dos limites e criar situações que até conseguem ser constrangedoras e tal, mas eu acho elas bem exageradas e em alguns momentos isso acaba ficando meio tosco pra mim. É que assim, o filme original tem o nome de Meet the Parents, entrando numa fria aqui no Brasil. A continuação é o Meet the Fockers, a família do Greg, que tem a tradução de entrando numa fria maior ainda. E pra mim a tradução do título aqui no Brasil é muito feliz, porque fala o que esse filme aqui quer ser. É a continuação do mais e maior. Tem que ter cenas mais longas, mais expositivas, mais exageradas, mais ridículas. Tira a simplicidade e chega um momento que você não acredita mais que aquilo poderia estar acontecendo na vida real, né? Eu acho que tem várias
várias piadinhas que encaixam, mas tem muitas que também não encaixam. Tem todo um arco aqui do Jack ter feito um negócio pra amamentar o neto dele, que tá no filme só pra ter uma cena em que o Greg apalpa o suposto seio do sogro dele. Isso é muito bom. Isso é muito ruim, cara, pelo amor de Deus, isso é muito ruim. É muito engraçado ele sentando no trailer e ele toca a mãozinha. Também acho. Como eu ia dizendo, esse filme aqui cria situações que não fazem o menor sentido. Logo no dia seguinte, eles vão visitar o trailer lá, e eles veem que é tudo muito chique, tudo muito incrível, e a família Fokker tem um cachorro, Moisés. Adorei esse nome, inclusive, tá? Moisés. E esse cachorro acaba caindo na privada do trailer, e aí o gato dá descarga. Entendeu o que eu tô te falando? Que é tão idiota que não faz mais sentido? Porra, que sentido que faz um cachorro descendinho assim numa privada, gente? E como sempre, todas essas grandes situações vão ter um momento que tem graça, entendeu? Então eles fazem uma grande situação que já não tem mais tanta graça, mas sempre vai ter aquele momentinho. Pra mim aqui é o momento em que o personagem do Dustin Hoffman, o Bernie, chega lá e ele decide que ele vai quebrar a privada pra salvar o Moisés. E aí o Jack tá atrás e ele tá preocupado com a privada, então ele tá falando, não, a minha privada não. O que vai fazer? É a minha privada. Eu tenho que salvar meu cachorro. Esquece o cão, é a minha privada. ele tem seus momentos, mas a construção é muito longa, é muito grande, sabe? Como o trailer, o motorhome aí do Jack quebrou, ele tem que levar até o mecânico. E o único mecânico da cidade é o tal do Jorge Villa-Lobos, um garoto de 15 anos, filho da empregada dos Pinto. E esse mecânico parece muito o personagem do Greg, mas uma versão latina, obviamente por causa da mãe, né? E aí o Jack olha isso e ele é um cara pé no saco, ele não consegue aceitar. Ele já tinha aceitado o cara antes, ele já era brother do Greg, ele respeitava. E depois que ele viu isso aí, ele fala, peraí, o Greg não teve um caso 15 anos atrás com a empregada da casa e agora tem esse moleque que parece muito ele. E tem um detalhe muito importante, que o moleque não conhece o pai dele, não faz ideia de quem seja, então isso aí acaba reforçando essa suspeita do Jack. E aí ele vai direto pra dentro do seu motorhome, abre-se lá uma sala super tecnológica, onde ele contata diretamente o ratinho e solicita que seja feito um teste de DNA. O que é? Lembra que eu falei de exagero? Pô, essa cena não dá, né, mano? O cara tem um Batmóvel. Essa cena é triste, cara, porque aí cruzou, aí todos os limites foram cruzados, isso aqui não faz sentido nenhum ele ter aquele apetrecho todo no trailer, é difícil de comprar. Mas isso não é possível. Bom, enquanto eles estão fazendo esse teste, a vida segue. Então tem mais situações engraçadas no filme. Aqui tem um jogo de futebol americano que eu acho engraçado. Que tem um certo momento que o Greg, que é um merdeiro, fica ao mesmo tempo do lado do pai e do lado também do sogro. Então ele fica ali como agente duplo e isso acaba resultando num acidente envolvendo o Jack, que cai de costas no chão e se arrebenta inteiro. E aí ele tá lá nesse drama todo do motorhome, tá jogando futebol americano, aí tem o resto da família também. A Roselinha, a mãe do Greg, ela é uma terapeuta sexual, então ela tá tentando ajudar a Dina a melhorar o relacionamento dos Burns, que tá meio frio, entendeu? E aí o Greg, no meio dessa situação, acaba ficando responsável por cuidar do pequeno Jack, então ele fica sozinho com a criança ali. Essa criança é educada num método que ela não pode receber carinho, ela não pode receber atenção, ela tem que aprender a se virar. Foda-se. Só que quando o Greg tá sozinho, ele dá muita atenção pra criança, a criança não para de chorar, ele tenta fazer alguma coisa com ela e de repente essa criança escapa de um chiqueirinho, encontra uma garrafa de rum, liga a TV no filme Scarface e quando todo mundo chega, a criança tá, fumando vape na frente da TV, entendeu? Complicado. O ódio do Jack vai crescendo e a Pam descobre que está grávida. E o pessoal resolve que não vai falar isso pro Jack porque senão ele vai tratar isso da pior maneira possível. Só que ele é enxerido, ele é mexerico, acaba ouvindo o pessoal conversar e acha que estão falando do filho verdadeiro lá do Greg, o tal do Jorge Villa-Lobos. Aí o Jack encontra o Greg e fala, olha, assume esse filho, o boneco é teu. E ele fala, meu, esse boneco não é meu e tal. E aí ele resolve, tu não vai falar na força. Ele pega ali uma seringa ali com o soro da verdade, né? O tão amado soro da verdade, bota no pescoço do nosso querido Greg e ele vai lá numa festa e começa a falar as verdades de tudo. Nós tivemos um filho. Filho? É mesmo? E o nome dele é Jorge Villa-Lobos. Vem cá, Jorge, vem cá. E aí, meu amigo, eu vou dizer uma coisa, tá? Clone, irmão gêmeo do mal,
conexão neural, soro da verdade. Existem coisas que elas deveriam ser abolidas do cinema, assim, deveria ser proibido, entendeu? É uma regra. Não pode mais ter conexão neural, não pode mais ter irmão gêmeo do mal, não pode mais ter soro da verdade. Isso aqui é extremamente estúpido, cara. Pra mim, esse é o momento em que o filme se perde totalmente. Daqui pra frente, é ladeira baixa, assim, mas muito forte. Mas assim, é porque eles pensam no querido Greg falando as verdades dele. E tem boas cenas lá dele falando a verdade, e é engraçado, o Ben Stiller manda bem, só que toda a parada que resulta nisso acaba sendo muito idiota. Bom, todo mundo fica chateado com o que acabou de acontecer, a Pam chega e fala, olha, o Jorge lá é teu filho mesmo? Isso aí que tu falou é verdade? Ele falou, cara, não sei, talvez seja, não sei, parece que é, né? Daí a Pam fala, mas se for a gente adota, não tem problema. Ela é uma querida. Bom, só que como ele falou as verdades todas, ele também revelou que Pam está grávida. E aí o Jack, aí o Jack fica louco. Aí o Jack percebe que ninguém confia nele, entendeu? A própria família não tá apoiando ele, eles descobrem que o Jack injetou o soro da verdade no Greg, então eles começam a zoar o Jack, ele decide que ele vai ir embora, ele entra no seu motorhome, ele vai embora dali. Foda-se! Enquanto ele está dirigindo, ele recebe uma ligação que fala o seguinte, Jorge Villa-Lobos não é filho do Greg. Não é o pai. Ele não é o pai, ele não é o pai. A mulher dele reclamou, mas ele não é o pai. Mas quem é o pai é um jogador de beisebol interpretado, obviamente, pelo Ben Stiller. A piadinha é legalzinha, né? Bom, o Jack fica com peso na consciência e resolve que vai retornar. Enquanto isso, o Greg e seu pai resolvem que vão lá resgatar o Jack, fazer ele voltar atrás, pedir desculpa, todo mundo se juntar, se amar, é lindo. Só que enquanto eles estão fazendo isso, eles são parados numa blitz, dá uma treta desgraçada, o policial bota os dois pra dormir lá com uma espécie de taser, o Jack tenta ajudar, toma taser também. E aí eles vão presos, o roteiro se perde, toma um tempão das nossas vidas mostrando uma situação dentro da prisão, onde surge um cliente da mãe do Greg que decide que vai então libertar eles, esse cara que é juiz, consegue libertar o pessoal, todo mundo faz as pazes e volta pra casa. E aí no fim rola o casório da Pam, do Greg e tudo acaba bem. Entrando numa fria, maior ainda, custou 80 milhões e faturou impressionantes 522 milhões. O que é bem bizarro, porque é um filme de comédia muito simples, não tem grandes cenas de ação, não tem explosão, não é filme de herói, não é filme de ação, é um filme de comédia, mas mesmo assim deu muito certo. Já nas críticas elas foram um pouco mais mistas agora, porque esse filme se passa bastante no humor e é bem perceptível isso, né? Eu acho esse filme engraçado ainda, eu acho que é bem gostosinho de assistir ele com a família, tu vai dar uma risada e tal, mas na minha singela opinião, tu ri menos do que no primeiro e encontra mais problemas, o que é um defeito, né? Ele é um filme fácil de assistir, entendeu? Esse aqui é um filme que, assim, olha, um domingo depois do almoço, perfeito, porque você não dorme, entendeu? Tem muita coisa acontecendo e isso também é a pior coisa dele, que é a quantidade de coisas acontecendo. Então ele tem cena de prisão, parece que ele não consegue ficar 2 minutos sem tentar uma piada. E aí, de tanto tentar, ele acaba errando muitas vezes e acaba perdendo a oportunidade de fazer a gente se envolver um pouco mais com as situações como aconteceu lá no primeiro filme. Mas de 80 milhões para 522 é muito gostoso, né? É muito dinheiro e aí dane-se que a avaliação foi negativa, isso não importa, temos que fazer um terceiro filme. Continuação por dinheiro é sempre ruim. E continuações por dinheiro com problemas na produção é uma receita para dar merda. E é exatamente o que aconteceu aqui no terceiro filme da franquia. O diretor pulou fora por diferenças criativas, o filme teve uma exibição teste, ninguém gostou, todo mundo reclamou, e aí o estúdio falou, ó, teremos regravações, e a gente promete que o filme vai ficar bom. Na verdade, a gente promete algo maior. Esse será o melhor filme da franquia. E aí, será que foi? Lançado em 2010 com o roteiro do John Hamburg, dos 2 filmes anteriores, e também de Larry Stuckey, de Nada Relevante, entrando numa fria maior ainda com a família, tem direção do Paul Weitz, de American Pie. Já viu, né? Exatamente, o sexo vai comer solto nas piadas, e isso já fica claro desde o início do filme, porque agora a gente vê que alguns anos se passaram, Greg e Pam já estão casados, inclusive possuem um casal de filhos, eles têm 2 gêmeos ali, e no atual momento o Greg virou o enfermeiro-chefe, e agora ele representa, inclusive, algumas indústrias farmacêuticas, ele é o cara que responde a essas indústrias, e é assim que ele vai conhecer o quê? O Sustengo, que é um remédio para disfunção erétil. Ah, Sustengo. Beleza.
É um remédio para disfunção erétil. Quem é a representante que traz o Sustengo? Andy Garcia, que é a personagem interpretada pela Jéssica Biel, que tem o nome Andy Garcia, justamente para fazer piadas com o ator Andy Garcia e para depois rolar aquela brincadeirinha assim de nossa, eu achei que fosse o ator, mas olha como ela é linda, uau. Essa piada, sinceramente, eu nem entendi por que ela aconteceu e nem pra onde ela foi. Não foi pra lugar nenhum, como boa parte das piadas desse filme. Enquanto isso, Jack e Dina estão super chateados com o ex-genro porque ele traiu a filha do casal. O cara era importante e cagou fora dessa maneira. Então o ex-espião informa ao Greg que ele é o próximo na linha de sucessão dos Burns. Ele é o próximo patriarca. Nesse momento ele inclusive fala assim, ó, você será o Godfucker, ou o poderoso pintão aqui na dublagem. O poderoso pintão? O poderoso pintão. E nesse momento, o Greg se sente muito importante. Ele se ajeita, começa a tocar na trilha sonora uma musiquinha meio Poderoso Chefão, ele age daquela maneira meio Don Corleone, e até que é engraçadinho. Olá, Jack. Greg. Eu tento, tá? Mas eu não consigo ver graça. E aí ele começa a agir, tentando ser muito correto. Então ele pega o filho dele e fala, você vai comer tudo. Aí o filho dele vomita. Aí depois ele vai passar por outras situações. Por exemplo, ele vai manobrar um caminhão cheio de areia. E ele derruba toda a areia em cima do sogro dele. Então todas as vezes que ele tenta assumir esse papel de patriarca, ele caga fora do pinico, como ele sempre fez. Só nasci pra fazer merda. Tem um momento que ele tenta cortar o peru. E ele se corta, começa a sair sangue na mão e esfrega em todo mundo. E é bem nojento, assim. Esse filme aqui, pra mim, ele já chega no nível de paródia bagaceira. Acho que ele já começa a pegar algumas piadinhas prontas de Poderoso Chefão, vai ter referência a Tubarão, vai ter referência a outros filmes aqui. Acho que realmente já a fonte das ideias, ela meio que secou e agora ele se perde totalmente em outras coisas que, cara, não vão fazer sentido e em outros momentos vão só repetir o que a gente já viu em filmes anteriores. Outra vez? E fica bem claro que o Paul Weitz, diretor de American Pie, é o que tá comandando essa sequência, porque ele encara o humor dessa maneira muito mais bagaceira. Ele inclusive encara algumas personagens femininas como se fosse algum depósito de fluido corporal, entendeu? Porque a pessoa age de uma maneira muito detestável e tu olha pra aquela personagem e fala, meu, mas não faz sentido nenhum. A personagem Andy Garcia podia facilmente sair desse filme e ser colocada em American Pie. Essa foi a maneira como ela foi pensada pra tudo isso aqui. Mas se engana quem pensa que a trama principal do filme é o Greg virando o poderoso pintão, porque a parada aqui em si é o Greg aceitando ou não ser o representante da Sustengo, aquela empresa de azulzinho, né? Que na verdade é de outra cor, porque aqui tem um lance que ele pode ser usado por pessoas que têm problemas no coração. Tanto faz, dane-se. Que se foda! O que importa é que o Greg aceita isso e aí ele começa a lidar diretamente com a Andy Garcia, que, como a gente acabou de falar, é uma safada. Eu quero foder. Ela saiu de American Pie, então ela vai ficar dando em cima do Greg, ela vai tirar fotos com o Greg, e essa situação vai chegar, obviamente, nos ouvidos do Jack, porque num belo dia, a filha do Greg ouve ele conversando com a tal Andy Garcia sobre disfunção erétil, Sustengo, e a garotinha vai lá e conta tudo pro avô dela, que então começa a entender que o Greg, olha, ele tá tendo alguma coisa com uma pessoa chamada Andy Garcia. E aí ele vai pesquisar no Google, ele encontrou o ator, Andy Garcia. Mas aqui, ó, só uma coisa, tem uma piada boa nesse filme, que é quando ele vai atrás dos agentes da CIA e fala, ô, vai buscar informações sobre tal pessoa. E aí o cara da CIA fala, meu, tem um ex-espião, cara. Quer uma informação, procura no Google. Suas permissões estão desativadas há 12 anos. E essa parte é legal porque ela é mais básica, entendeu? Porque o cara atende ele e fala, cara, você tá aposentado há 12 anos, eu não tenho como te passar informação nenhuma. Tchau, procura aí no Google. Senhor, estou de mãos atadas. Mas quem sabe se o senhor botar o sujeito no Google, descobre o que quer saber. Bom, mas isso acaba colocando uma grande pulga atrás da orelha do Jack, porque é o seguinte, ele acabou de ter um infarto. Então ele pensa que vai morrer e não pode largar a família dele na mão de um cara que está traindo a esposa. Ele tem que encontrar um bom sucessor.
E aí volta pra trama desse filme aqui, o ex-namorado da Pam, interpretado pelo Owen Wilson, ele tá de volta aqui. E aí o Jack começa a puxar a sardinha pro lado dele, fala, olha, esse cara aqui é um bom pretendente. E aí o que a gente vê? Exatamente o que a gente já viu nos outros filmes, porque esse filme basicamente é o Jack mais uma vez suspeitando que o Greg esteja fazendo algo errado, e mais uma vez volta o personagem Kevin, que era muito bom, mas que já tinha tido esse arco aqui fechado, entendeu? Não tem por que trazer ele de volta e tal. Aqui ele virou uma paródia dele, né? E aqui ele vira uma paródia total do que ele era, porque agora ele já não é mais aquele cara perfeito. Agora ele é um cara que passa disso a ponto de ficar chato mesmo. Caramba! Epa! E aqui tem uma cena muito memorável envolvendo o sustengo que o Jack toma, porque a esposa dele quer fornicar, só que daí ele fica com seu membro enrijecido por várias horas. E não baixa mais. Não baixa, mas tá durinho, entendeu? E quando o Greg chega em casa e fala, olha, se teu membro tá assim há tantas horas, pode dar problema. Então é melhor você colocar uma injeção de adrenalina pra fazer o bicho baixar. Então eles vão até o banheiro, fazem essa situação constrangedora, e o filho do Greg assiste isso aí e imaginou que fica traumatizado, né? Fica traumatizado, tanto é que algum tempo depois pedem na escola para ele desenhar alguma coisa que represente família, e ele desenha um boneco de palito com uma injeção em outro boneco de palito. E tem toda uma subtrama aqui de botar o filho do Greg numa escola super incrível para pessoas com potencial incrível, e é uma trama assim, eles perdem um tempo de colocar um trailer de como é que é essa escola e por que ela é incrível, e fico pensando, pra quê? Não serve pra nada aí. Por que nós estamos vendo isso? Cara, o roteiro desse filme aqui, eu digo, 10 pessoas se juntaram, começaram a falar coisas engraçadas e esse roteirista aqui ele foi anotando. O John Hamburger, ele tava comendo o hamburguinho dele anotando todas, e aí ele botou todas elas no filme. E nada conversa com nada, é complicado. Fato é que todas essas situações deixam o Jack muito incomodado, e agora o Greg também fica incomodado com o Jack, porque ele vê o cara querendo trazer o Kevin de volta, ele não tem nada com a Andy Garcia, ele não quer ficar com essa mulher, então ele decide que ele não vai ficar perto do Jack, que é essa criatura detestável, e ele vai ir para uma outra casa que ele e a Pam estão reformando. Lá ele vai ter paz, ele vai ficar sozinho, só que quando ele chega lá, quem também aparece é a Andy Garcia, e ela acaba tomando uns sustengos ali, então ela chega lá muito empolgada, querendo fornicar. Tinha acabado de assistir um American Pie, pelo jeito. Ela tinha acabado de assistir American Pie, e o Jack, no meio dessa situação, pensa assim, puxa, eu acho que eu tô pegando pesado demais com o Greg, eu vou pedir desculpa pra ele. E aí ele chega justamente na hora que Andy Garcia está dando em cima de Greg, está pendurada no Greg, e aí ele sai de lá puto. Enquanto isso, Andy Garcia e Greg acabam caindo no buraco da piscina e ficam desmaiados. Até o dia seguinte, quando acontece o aniversário dos filhos do Greg e da Pam. No dia seguinte, o Greg acorda com dor de cabeça, uma mulher pelada em cima dele, sai daquela fossa, o pai dele aparece lá e fala... Nossa, eu nem lembrava que os pais do Greg estão nesse filme, mas assim, olha... Perdidaços. Inclusive o Dustin Hoffman não queria participar do filme, disse que não participaria, só que no final deram uma bolada pra ele participar de 6 ceninhas. É, e ele passa uma vergonha aqui que Jesus, tem uma hora que ele fala assim, essa menina que tá bem contigo, o que tu fez com ela? Não, pai, não fiz nada. Ah, tá, confio em ti então, filho. Mas o que ela é? Ah, eu tenho raízes hispânicas. Ah, hispânica, eu sei dançar. E ele fica dançando do nada, assim. Cara, eu fico, o que eu tô assistindo, que idiotice, isso aqui é o Entrando Numa Fria ou é Todo Mundo em Pânico? Porque não dá pra entender o nível de paródia idiota que isso aqui virou. Mas fato é que eles vão pra festa de aniversário, o Greg chega atrasado, e isso acaba criando um grande problema. O Jack fica brabo e começa numa grande batalha corporal com o Greg. E aí rola uma brigação dentro de uma piscina de bolinha. Eles inclusive chegam, pedem pras crianças todas saírem da piscina de bolinha, aí tem referência ao filme Tubarão. Então fica rolando aquela brigação tosquíssima, até que finalmente, para nossa felicidade, o Jack infarta. Ali no meio do aniversário das crianças, ele tem um infarto, o Greg automaticamente deixa de lado a rixa que eles estavam tendo, vai tentar ajudar o seu sogro, eles chamam uma ambulância, o sogro vai embora, e a essa altura do campeonato, o Jack vendo o Greg ali perto dele, entendeu? O Greg estando perto do Jack, eles meio que... Não. Tu tem que falar o que aconteceu aqui, uma safadeza
camaradagem de roteiro, que é simplesmente o Jack falar assim: nossa, quando você falou que não traiu a minha filha, a sua carótida não tremeu, você está falando a verdade. A pulsação da carótida permaneceu estável quando jurou inocência. Ah, e ele identificou a verdade botando a mão no pescoço do Greg. Sendo que o filme oferece para a gente jurisprudência de acreditar que este velho não sabe quando alguém tá mentindo, porque nos filmes passados ele desconfiou que o Greg tinha um filho que não tinha, né? E aí, então, ele não sabe a verdade, é mentira isso. E lá no primeiro filme foi estabelecido, na cena mais lembrada de toda a franquia, o detector de mentiras. Então, beleza, ele é muito bom, mas ele precisa desse aparato para identificar se uma pessoa está ou não falando a verdade. E aqui o filme simplesmente ignora tudo isso. Eles fazem as pazes, o Jack vai embora, o Greg faz as pazes com a Pam, eles ficam felizes e a Andy Garcia, esqueceram dela em algum local, ela ficou lá na piscina. Sabe por quê? Porque o diretor desse filme aqui olha pra essa mulher e vê um depósito de fluido. Ele não tá nem aí pra ela, dane-se ela. Ele não sabia o que fazer, então o filme simplesmente esquece a existência dessa personagem. É deplorável essa festa final aqui, e o filme tentou fazer um gancho pra uma continuação, com o Jack e os pais do Greg falando que todos eles vão morar na mesma rua. Felizmente a gente nunca vai ver isso, nunca. Entrando numa fria maior ainda com a família, custou 100 milhões, mas como tem... E esse nome é muito ruim, tá? Entrando numa fria maior ainda com a família. Qual vai ser o próximo? Entrando numa fria maior ainda com a família, todo mundo na mesma rua? Esse vai ser o nome do filme? É, o título ele vai... Quando chegar em 2050 não vai mais caber numa capa de DVD. Mas em 2050 eu acho que não vai ser DVD. Eu me arrisco a dizer que não vai, ninguém vai saber usar. Tá, deixa eu continuar então. O orçamento desse filme aqui foi de 130 milhões com as refilmagens. E a bilheteria dele foi de 310 milhões, ou seja, não fez uma grana tão boa assim quanto eles imaginavam, e as críticas, assim, meio que cagaram em cima do filme, né? É porque ele é um filme ruim. Esse daqui não tem o que fazer. Esse filme aqui é muito ruim. Você pode ver graça em um ou outro momento, ele não está de todo errado, mas, cara, é realmente a distância que existe entre o primeiro e esse é impressionante, porque eles não parecem nem filmes da mesma franquia. Isso aqui é simplesmente revoltante. É, eles realmente cometem esse desrespeito com o filme original, tanto no segundo, mas nem tanto, mas muito nesse terceiro aqui. Então o que a gente tira no final dessa trilogia é que ela é uma trilogia que talvez não deveria ter sido. A gente tira, sabe o quê? 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. E, obviamente, seguindo essa frase do Léo, o ranking fica da mesma maneira. O melhor é o primeiro, depois vem o segundo e, por último, o terceiro. E Owen Wilson é um galã muito feio. Vamos concordar com isso. Mas é legal, né? É legal, isso aí a gente também tem que concordar. Então é isso, pessoal. Você gostou desse filme, gostou desse vídeo? Deixe um like agora mesmo no vídeo. Se inscreva no canal, marca o sininho e comenta qual é o seu filme favorito da franquia e se você gosta dessa franquia. Outra coisa que pode comentar, quer mais saga de filme de comédia? Qual saga? E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição do vídeo, que vão para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, podcast mais ouvido do Brasil sobre TV e cinema. Um dia será visto.